Eu lhe vou mostrar um testemunho espetacular. E eu queria que você já deixara sua Bíblia aberta no livro del Gênesis. Livro del Gênesis, capítulo 28, se é tão amável. Por favor. Livro del Gênesis. Porque hoje eu lhe vou ensinar a você, principalmente você que está aqui hoje, e você disse que está, o bispo, eu estou, como você digo, com uma mão adelante e outra atrás, eu estou quebrado, eu estou em ruínas. Eu lhe vou ensinar hoje como você vai sair dessa situação. Amém? Coloque o testemunho, coloque atenção, por favor. Esta piedra fue mi almohada en el peor momento de mi vida, pero hoy descanso en esta palabra. En mi infancia tuve una vida con muchas carencias. Con muchas carencias porque mis padres tomaban. Mis zapatos yo me acuerdo que eran unos guaraches. Y eso sí había para unos guaraches. No teníamos ni cómo vestir. Yo me acuerdo que mi madre tenía que comprar tela para hacerme unos pantalones. Comíamos tortillas duras. Y ¿cómo se puede decir? Con sal. Y a veces ni sal teníamos. No terminé ni siquiera la primaria. Yo terminé, creo que hasta tercer grado nada más de la primaria. Yo hasta donde recuerdo, porque no tenía ni siquiera para un lápiz, ni un cuaderno. Crecí y me vine a la Ciudad de México a trabajar. Y aún así mi vida fue un infierno. Porque trabajaba y todo lo que ganaba, pues aquel entonces no me rendía. Pues había mucho trabajo como locatarios que te daban el trabajo, pero pues se ganaba más a veces de maletero que trabajar como un empleado de un local. Entonces yo y mi hermano el mayor, trabajando duro, conquistamos 2 negocios. Yo vendía mucho en estos negocios, pero no veía yo el dinero, un patrimonio que se estabilizara. O sea, como que estas manos, al agarrar el dinero, eran como maldecidas. Ahora sí que nosotros nos juntamos sin nada. Él con sus 2 mudas que traía y yo con mis mudas que traía también. Donde llegamos a vivir era un cuartito de 3x3. Nuestra estufa era una parrilla, de esas que se rompen a cada rato. Nuestros asientos eran unos cartones. Las ventanas, las cortinas eran unos periódicos. Dije, esta piedra pues me sirve y me la llevo porque me sirve para poner mi cabeza. Pues él me decía, mira, ya me encontré una almohada. Y yo le decía, yo me molestaba porque yo le decía a él, pues ¿cómo una almohada de una piedra? Digo, ¿qué? Pues ¿no te duele? Y me decía él, pues sí, pero es lo único que hay. Y él me decía, no, pues tú haces una almohada de la poquita de ropa que tenemos. Y eso era como yo dormía, para, según yo, dormir cómoda. Pero pues no estábamos viviendo una vida digna. Pues para mí lo más humillante era comer ejotes diario con frijoles, con huevo, porque era lo que alcanzaba. Así que él vendía pollo. Pero a veces de tanto tus gastos que él tenía, si traía pollo a la casa, pues se desacompletaba lo que iba a sacar él de dinero. Yo le llegué a decir que era un mediocre. Y él no me respondía, porque él es lo que tenía que no me respondía. Pues le llegué a pegar. Yo le alcé la mano o lo llegué a correr del cuarto. Él una ocasión se quedó afuera porque yo no le abrí. Entonces yo digo, ¿cómo fui tan mala si él nunca me ha dejado, siempre ha estado conmigo y siempre me ha estado apoyando? Pues él no tenía que darme. Me hacen una invitación. Ni siquiera me dijeron qué iglesia. Una de mis hermanas me dijo, yo te invito, yo sé que tienes problemas. Y una vez que me marcó fue que un pastor dijo,
el que da recibe, el que siembra cosecha. Yo en mi vida había visto la Biblia, entonces yo no entendía. Pero cuando dijo el pastor, es que está escrito, el que da recibe y el que siembra cosecha. Eso me llamó la atención. Y dijo, si usted quiere salir de la vida que usted, entonces dé, para que Dios le dé. Pero yo también escucho afuera que ahí roban. Entonces por eso que yo no tomo la decisión de hacer votos o de agarrar un sobre, hacer un voto. Y un taxista que le comenté cuando aquel entonces, llevando mi mercancía, yo cuando ya aprendía, pues yo le decía, pero él siempre, no sé cómo vas a ir allí, que eso roba, que son brasileños. Y hace un día me dice, padrino, fuiste a ese lugar mal y que no sé qué. Y pues yo no sé qué fue lo que pasó, pues dije, no, yo creo que sí roban. Dice que no ves que hasta salen en la tele, y yo ya los vi. Yo creo que allí, al no tener una Biblia, fue que yo no tomaba la decisión, hasta que una vez yo me encontré una Biblia en el basurero. Yo me encontré una Biblia en el basurero y fue allí donde ya yo empecé a esculcar, le dije, a ver, ¿dónde está escrito lo que dijo el pastor? Y yo dije, bueno, Señor, creo que te estoy fallando o creo que yo estoy mal. A ver, ¿qué es lo que estoy mal y qué es lo que quieres que yo haga? Porque yo necesito y yo quiero salir adelante, pero yo necesito de ti, necesito de tu ayuda. Porque creo que mi cerebro, no sé, algo está trabado ahí, porque de repente quiero dar y de repente algo todavía me llama que no. Ayúdame, enséñame a través de tu palabra. Y yo me levantaba en aquel entonces. Entonces yo escucho hablar de un voto que hizo Jacob en Betel, que él iba huyendo, pero él hizo un voto sobre una piedra. Y él dice, si me dieres comida, vestido. O sea que él estaba pidiendo todo lo que él necesitaba, pero él hizo un voto. Y de todo lo que yo genere, lo que yo haga, yo el diezmo apartaré. Entonces eso me marcó también, porque fue ahí donde yo cambié por esta piedra, por este propósito. A partir de ahí mi vida empieza a cambiar y fue cuando ella se sorprendió. Fue que rentamos una casa. Hoy ya tenemos para vestir, tenemos un departamento, vamos a donde queremos. Hoy nos llevamos toda la familia. Mi esposo me lleva a cenar, a comer, a donde queramos ir. Nos vamos más de pasear, se podrá decir, porque pues antes nada más era puro trabajo, ahora ya no, ahora ya tenemos ese privilegio ya de tener ya más la casa amueblada, porque después de no tener nada y de dormir en el piso y de tapar mis ventanas con periódico y de dormir en una piedra, en una almohada de trapos, pues gracias a Dios, pues ahora ya pasamos a vivir a un lugar mejor. Soy dueño de 2 negocios. Uno lo trabajo, el otro lo rento. Y los clientes pues han aumentado. Hoy hay algo muy importante aquí. Hoy sé que el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, creo que ni yo con ella, ni ella conmigo estaría conmigo. Entonces todo esto viene a reflejarse cuando yo recibí el Espíritu Santo y ella también. Hoy somos una familia unidos. Hoy sus hijos me respetan como padre. Ahora los dos somos hijos de Dios y somos siervos de Dios. Cuando mi vida cambió, fue cuando yo tomé esta palabra. Si hoy usted quiere cambiar de vida, tome esta palabra, porque hoy yo descanso en esta palabra.
Mas você vê aqui, que coisa linda, como ele chegou na igreja e ele escutou essa palavra, a palavra de Deus. Mas ele não tinha na Bíblia, ele diz, eu comecei a dudar e dar ouvidos a lo que me diziam, porque eu não tinha uma Bíblia. Eu não tinha uma Bíblia. Então eu não conhecia a palavra. Então, claro, o que os demais diziam iam a influenciá-lo. Mas quando você aprende a descansar, a colocar sua vida baseada na palavra de Deus, é impossível que sua vida não cambie. Há pessoas que vêm à igreja pensando só em receber bendições. Ela pensa, vou na igreja, vou participar da reunião, vou pedir ao pastor que ore por mim, e minha vida tem que ser bendecida. Não é assim. Ojalá fuera, mas não é assim. A vida de uma pessoa cambia quando ela decide obedecer essa palavra, a seguir o que está escrito. Não na ideia de um homem, não no pensamento de um homem, mas no que está determinado. É isso que cambia as pessoas. Cambiar de vida não é difícil. Difícil é a pessoa tomar a decisão. Porque, por exemplo, o caso que ele comenta de Jacob. Jacob era neto de Abraão, filho de Isaac. Ou seja, ele tinha uma família exemplar. Ele tinha uma família que mostrava a Deus não apenas com as palavras, mas mostrava a Deus com a vida, com o caráter. Sin embargo, Jacob, ele era um trança. Essa história de que aquilo que não trança não avança, começou com Jacob. Ele foi o primeiro a usar essa expressão. E ele lo hizo. Ele enganou. Ele tinha essa costumbre de querer as coisas à la maneira de ele. Mas ele tinha um bom exemplo na família. Mas ele não seguia. Ele não seguia o bom exemplo de seu papá, nem de seu abuelo. Porque ele queria conquistar as coisas com sua força, a sua maneira. E chegou o momento em que o irmão de ele lo queria matar, por causa disso, por causa desse caráter de ele, porque ele enganou o irmão. Ele enganou o irmão em duas ocasiões. Então, o irmão lhe tinha ódio e lo queria matar. Então, ele teve que huir de sua casa com uma mão por delante e outra atrás. Ou seja, toda a trança dele terminou com ele em la nada, sem nada. E é assim que acontece. Toda pessoa que quer fazer as coisas com manhas, com mentiras, essa pessoa vai pagar. Temprano ou tarde, a conta chega ou não chega? Chega para todos. E chegou um dia para Jacob. Então ele teve que huir de la casa. E aí disse a escritura aí, acompanha-me por favor, no livro de Gênesis, disse aí, capítulo 28, verso 10, disse, e saiu Jacob de Berseba, e foi para Harã, e chegou a certo lugar, e passou a noite ali, porque o sol se havia posto, tomou uma das pedras do lugar, e la puso de cabeceira, e se acostou em aquele lugar. A pedra, hoje para nós outros, representa isso aqui, ó. A palavra de Deus. A pedra é Cristo. Amém? A pedra é Cristo. Jesus é a pedra. É a pedra de sustento, é a pedra principal. Então, quando ele colocou a cabeça na pedra, simbolizava isso. Ele estava colocando a cabeça na palavra de Deus. Todo o que você fundamenta em la palavra de Deus vai prosperar. Amém? Todo. Se você quer que as coisas salgam bem para você, coloque sua fé em lo que está escrito.
em lo que está escrito. Se usted lo hace, le va a ir bien. Amém? Aí dice, e tuvo um sonho, e he aqui havia uma escalera apoiada em la tierra, cujo extremo superior alcançava hasta el cielo. E he aqui, os ángeles de Deus subiam e barravam por ella. E he aqui, el Senhor estava sobre ella. E digo, eu sou el Senhor, el Deus de tu padre Abraão e el Deus de Isaac. La tierra em que estás acostado, te la darei a ti e a tu descendência. Também tu descendência será como el polvo de la tierra, e te extenderás hacia el occidente e hacia el oriente, hacia el norte e hacia el sur. E em ti e em tu simiente serão benditas ou bendecidas todas as famílias de la tierra. E aqui eu estou contigo e te guardarei por donde quiera que vayas e te haré volver a esta tierra, porque não te dejaré hasta que porque Deus é um Deus de palavra. Deus empenha a palavra, Ele vai cumprir. Por isso que lhes digo ao princípio, não há relacionamento com Deus em la mentira. Deus não anda com mentiroso. Ah, mas o bispo foi a mentira piadosa. É mentira. Toda vez que você miente, você se hace hijo del diablo. Não se olvide disso. Porque Jesus dijo que o diabo é o padre de la mentira. O diabo é o padre de la mentira. Então, quem miente se hace quê? Há gente que não lhe gusta nem falar, não? Pero isso tem que estar gravado em sua mente. Se você trabalha com a mentira, se você atua com a mentira, aunque seja uma mentira que você considera piadosa, para Deus não existe isso. Para Deus é sim ou não. Com Deus não há mais ou menos. Com Deus não existe isso. Então, se eu miento, eu me hago hijo de Satanás. Toda vez que você abre uma mentira, você já sabe, me hice hijo de Satanás. Porque Deus trabalha com a verdade, a palavra. Ele habla e vai acontecer. E Ele quer que seamos assim. Então, quando Ele aparece para Jacob, veja, Ele não mostrou para Jacob um elevador, um ascensor. Ele mostrou por que uma escaleira? Porque Jacob era um vivo. Ele queria subir rápido. E por isso que ele hacía tranças. É aquele empresário que ele, para ganhar mais dinheiro, ele faz negócios túrbios. É aquela pessoa que enganha o peso em seu comércio. É aquela pessoa que cobra mais do correto. É aquele contratista que ele podia cobrar um valor e ele cobra outro. É aquele funcionário público que se aproveita de que as pessoas são ignorantes e querem suas mordidas. Querem subir enganando, querem subir com a mentira, querem subir com a trança. E com Deus não funciona assim. Então, a Bíblia diz que Deus mostrou para ele e Deus estava onde? Deus estava dizendo para ele, Jacob, não está mal que queiras subir. Não está mal. Está bem que tu queiras subir. Mas suba de la maneira correta. Suba escalão por escalão. Aprenda. Há horas que você vai subir, há horas que você terá que... Mas você vai subir, não é problema. Mas você vai subir. E ao final de todo, Deus está aí. Porque ao final de todo, meu único objetivo é chegar ao Senhor, é minha salvação eterna.
Porque de que me sirve ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Então, se Deus estava no topo, na parte superior da escalera, mostrando para Jacob, ao final de todo, Jacob, lo importante sou eu. Es que tu me tengas a mim. Porque veja que Deus digo assim: eu sou o Deus de tu padre Abraão e Deus de Isaac. Em outras palavras, eu não sou tu Deus, eu sou o Deus de eles, porque eles me obedeceram, porque eles foram leais a mim. Mas eu não sou tu Deus, eu sou o de eles. Mas eu quero estar contigo, eu quero ser contigo. Amém, gente? De pronto você está aqui hoje e você está igual a Jacob. Você de pronto vive em uma situação feia, como esse senhor dijo, em um quarto de 3x3, que dormia no piso e ele tinha uma pedra, literalmente ele usou uma pedra como almohada, porque não tinha nem aonde dormir, não havia uma silla, tinha que dormir, sentar-se um cartão no piso. De pronto você está aqui, você está vivendo em Lacade, você está igual a Jacob, vivendo em Lacade. Mas você pode cambiar essa situação. Você pode sair dessa ruína. Você pode estar aqui haver perdido todo. Bispo, eu perdi todo. Nem família mais eu tenho. Ok. Se você le tiene a ele, você vai atender todo. Ele lhe dá todo. Mas ele tem que estar no topo, na parte superior. Ele tem que ser primeiro. Meu objetivo final é chegar a Ele, é a salvação de minha alma. Eu vou subindo essa escalera, não para conquistar coisas materiais, eu vou subindo porque eu quero conquistar a vida eterna. Eu quero passar minha eternidade com esse Deus. E quando eu busco a Ele em primeiro lugar, as outras coisas serão añadidas. Era isso que ele estava dizendo para Jacob, em outras palavras. Mira-me a mim, busca-me a mim, e as outras coisas eu vou a dar-lhe. Amém? Aí disse assim: despertou Jacob de seu sonho e dijo: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não lo sabia. E tuvo medo, e digo: quão imponente é este lugar! Isto não é mais que... Leia, por favor, em voz alta. Então se veja, a casa de Deus é a puerta del cielo. Você já está em la puerta del cielo. Deus lhe trajo aqui, você está em la casa de Deus. E Jacob entendeu que la casa de Deus era la puerta del cielo, era la puerta. Ele entendeu isso. A igreja não é um lugar religioso. Não, a igreja é a porta del cielo. Quando eu entro aqui, e por isso que eu lhes ensino reverência por esse lugar. Por isso que eu lhes ensino, quando você entra aqui, seu celular, apaga-lo, ou então coloca-lo em modo silencioso. Porque esse lugar é temível, é a casa de Deus. Por isso que eu lhes ensino isso, que não pode entrar na casa de Deus comendo. Não, quero comer como afuera. Quero ver rede social aqui dentro, não, de afuera. Os ninhos, eu pido que vayam para a escoelita, para que as mamás possam estar atentas à reunião e não preocupadas com seus ninhos, porque é normal que o ninho se moleste, é ninho, é criatura. E para isso temos a escola bíblica, para que os ninhos aí estejam, aprendam a palavra, e a mamá e o papá possam poner atenção, porque senão, nem ele põe, nem a pessoa que está ao seu lado. Porque esse lugar é a porta do cielo. É um lugar que, se você entende o valor, você vai vir aqui com outra mentalidade, você vai vir aqui com outro pensamento. Deus mío, eu estou na porta do cielo. A hora de eu tenho que tomar a decisão de entrar no cielo, porque Jesus é a porta. Amém, gente? E ele que por ele entra, será salvo. Então, se você está aí na porta, então se valore esse lugar, valore sua estadia. Amém?
E Jacob entendeu, ele disse: isso aqui é puerta del cielo, ou seja, é o lugar onde minha vida cambia. Então aí disse: e se levantou Jacob muito de manhã, e tomou a pedra que havia puesto de cabeceira, la erigiu por señal, e derramou aceite por em cima. E em aquele lugar le puso o nome de Betel, aunque anteriormente o nome de la ciudad havia sido Luz. Então Jacob hizo, que ele hizo? Um voto, dizendo: se Deus está comigo. Primeira coisa que ele pediu, a presença de Deus. Um voto é um empenho de palavra. Quando eu hago um voto, eu estou empenhando minha palavra. Você pode estar aqui e não ter nada. Você pode estar aqui na miséria. Você pode estar aqui na ruína. Você não tem nada para dar. Mas você tem uma coisa. Você tem sua palavra. Você tem sua palavra. E Deus lhe gusta esse tipo de pessoas que têm palavra. Que se ela disse: assim eu harei, assim eu harei. Não há es que depois, es que não. Não há essa coisa, primeiro Deus lo hago. Não. Ahorita lo veo. Não. É a pessoa de palavra. Vou hacerlo. E eu vou cumprir minha palavra. Isso com Deus e com os homens. Amém? Como lhes dije, eu tenho 32 anos de casado. Porque eu empenhei minha palavra com Raquel. Empenhei. Eu tenho palavra. Eu hice um voto com Ed nesse altar. Então, é hasta la muerte. Hasta la muerte. Amém? Então, eu tenho palavra para com Deus, mas também eu tenho palavra para com minha esposa. Você tem que ter palavra com seus clientes. Se você deu sua palavra a seu cliente, cumpla-la. Você não pode ser uma pessoa, fulano, vou fazer esse trabalho, te entrego tal dia. Aí a pessoa vai tal dia, a ver o que me diz: que crê? Se me foi a luz. Se me ponchou a llanta, a máquina se me quebrou, que crê? Dá-me um plazo mais, dá-me mais tempo. Você vai perder, você não tem palavra. Porque quando você tem palavra, você se las arregla. Mas eu cumplo com meu cliente. É uma pessoa de palavra. Ou seja, eu trabalho em uma empresa. Então, se eu sou leal a essa empresa, sou fiel a essa empresa. O bispo me paga um pouco. Então, se salga da empresa. É melhor sair de lo que ser uma pessoa desleal, de que ser uma pessoa que não tem que palavra. Não podemos ser assim. Se queremos que Deus nos bendiga, temos que ser pessoas honradas com nossa palavra. Você tem que ser um homem de palavra com sua esposa, fiel a sua esposa. Você tem que ser fiel a seu trabalho, fiel a seus clientes, fiel a seu patrão, fiel. Isso é palavra. E não se quebra a palavra, não se quebra voto. Voto não é um juego. Voto não é uma coisa que eu hago e depois me cambiei a ideia. Não. Eu hice um voto. Eu hice um voto. Que eu vou morrer em el altar da Igreja Universal. Se acabou. E eu vou morrer nesse altar. Não vou morrer porque Jesus vem antes. E eu vou subir com ele. Mas se não vem, aqui, porque eu tenho um voto, eu tenho palavra. Quando você tem palavra, você pode passar por o que for, mas você mantém sua palavra. Eu estava falando aqui, em la terapia del amor. O mais difícil não é casar, o mais difícil é manter-se casado. Por quê? Porque para que você se mantenha casado, você tem que ser uma pessoa de palavra. Porque em um matrimônio, você terá momentos muito buenos, mas você também vai passar por momentos muito difíceis.
E se você não tem palavra, o primeiro que você faz é pedir divórcio. Mas se você tem palavra, não. Em minha casa não entra esse divórcio, não existe. Eu vou lutar por meu matrimônio até salvá-lo. Até que meu marido cambie, até que minha esposa cambie. Porque eu hice um voto. Amém, gente? Me estão compreendendo, sim ou não? Tem que ser assim. Seja de palavra. Quando você diga, tal hora eu estou, tal hora eu estou. Ah, mas é que me agarrou o tráfico. Mentira, você já sabia que é tráfico? Mas todos os dias, de 5 da manhã até 10 da noite, há tráfico ou não há? Mas a pessoa já tem a carta em la manga. Ela chega atrasada a um compromisso e já... que crê? Hã? Havia quê? Muito tráfico. Mas ela já sabia, é que ela saiu atrasada. Ela saiu atrasada. Mas ela já tinha a mentira. Porque ela não tem quê? Palavra. Se há uma coisa, gente, que Deus é palavra. Deus odia a mentira. Deus odia uma pessoa que não tem palavra. Ele abomina isso. Porque Ele quer pessoas honradas. Que digam, vou fazer, não me importa como. Pero se eu diga, eu vou fazer. Amém, gente? Quem me está compreendendo? Deus é assim. Seamos assim. Jacob hizo um voto. Ele empenhou a palavra. Ou seja, a partir de agora, se Deus está comigo e me guarda neste caminho que vou e me dá alimento para comer e roupa para vestir e vou sano e salvo a la casa de meu padre, entonces o Senhor será meu Deus e esta pedra que é posto por sinal será casa de Deus. E de todo lo que me des, te darei que el dízimo. Porque hasta esse momento ele não era. Ele sabia que o abuelo era, o padre era, mas ele não era. Então ele empenhou a palavra. Quando ele chegou no fundo do poço, quando ele já não tinha mais aonde acudir, então ele hizo um voto com Deus. E por causa desse voto, a história de Jacob foi transformada. Amém, gente? Deus cumpriu cada ponto dessa palavra. Cada coisa que Jacob lhe pediu, Deus se lo concedeu. Mas ele também teve que cumprir sua palavra. Amém? Coloca em pantalla, para que a gente possa ver as coisas que Jacob pediu. Mira aí. Jacob ele pediu presença de Deus, ele pediu proteção, ele pediu provisão, ele pediu roupa e refúgio, ele pediu paz, liberação do irmão e ver a seu padre de novo. Ele pediu quantas coisas? 6 coisas. O voto dele, o que ele prometeu, a ser-lo su Deus, a ser de aquele lugar, la casa de Deus, su lugar de culto, ou seja, um altar. E que outra coisa? Ele digo 3 e pediu 6. Mas Deus cumpriu, porque ele empenhou a palavra dele, e Deus cumpriu a palavra dele. Entenderam? Quem me ha compreendido? Eu quero orar por você, que disse assim, o bispo, eu quero que esse Deus também seja meu Deus. Hoje nós outros decimos, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob, ou Israel, porque o nome foi cambiado de Jacob para Israel. Então, se hoje nós outros decimos que ele também foi Deus de Israel, Deus de Jacob, mas ele quer ser su Deus também. Ele quer ser su Deus. Ele quer ser su Senhor. Porque o que Deus queria de Jacob não era o dízimo dele.
O que Deus queria de Jacob não era outra coisa, Ele queria a Jacob. E é o que Deus quer, Ele quer ser su Deus, Ele quer ser su Senhor, Ele quer ser su Salvador. Amém, gente? Mas Ele não pode tomar sua vida à la fuerza. Ele tem que esperar que você tome a decisão. Você está aqui hoje, em la puerta del cielo. E a pergunta que eu lhe hago: que você hará? Você vai regressar dessa porta e simplesmente se vai? Ou você quer tomar uma decisão de cruzar essa porta, de sair do reino deste mundo e entrar ao reino de Deus? Só você pode decidir isso. Jesus, Ele quer sua vida, toda a sua vida. A câmbio, Ele lhe dá uma vida nova, mas Ele quer 100%. E Ele quer palavra, porque se você lhe dá sua vida, depois você não pode dizer: devolva-me lá. Se você dá, você se la deu, pertence a Ele. Amém? Mas tranquilo, Ele lhe vai dar uma vida muito melhor que lá que você tem hoje. Quantos querem? Mas querem mesmo? Mas é toda? É toda não? Você que vai pôr toda. Coloque-se de pé em seu lugar. Graças a Deus. Cierra os olhos, por favor. Coloque as mãos em seu coração. Senhor, hace tiempo que intento cambiar. e de mi passado me quero livrar. Y de mi pasado me quiero librar. De todos os errores que já cometi. De todos los errores que ya cometí. Eu sei. Yo sé. La verdade, eu não mereço tu perdão. La verdad, yo no merezco tu perdón. Mas sei que consideras minha intenção. Mas sé que consideras mi intención. E que foi por dolor que eu cheguei aqui. Y que fue por dolor que yo llegué aquí. Eu quero ser. Yo quiero ser Lo que o Senhor quer que seja. lo que el Señor quiere que sea. Estar donde o Senhor deseja. Estar donde el Señor desea. E que tu voluntade prevaleça em mim. Que tu voluntad prevalezca en mí. Eu quero ver Yo quiero ver tu bendição completa em minha vida. tu bendición completa en mi vida. Eu sei que não existe outra saída. Yo sé que no existe otra salida. Me entrego como sacrifício em tu altar. Entrego como sacrificio en tu altar. Diga-lhe, eu quero ser. Eu quero ser lo que o Senhor quer que seja. lo que el Señor quiere que sea. Estar donde o Senhor deseja. Estar donde el Señor desea. E que tu vontade prevaleça em mim. Y que tu voluntad Prevaleça em mim. Eu quero ver. Eu quero ver tu bendição completa. tu bendición completa en mi vida. Eu sei que não existe outra salida. Me entrego como sacrificio en tu altar. Cambia mi ser. Cambia mi ser. Senhor nuestro Deus, Senhor nuestro Padre,
essa pessoa que se puso de pé, ela está tomando uma decisão de não quedar em la puerta, mas passar por essa porta, Senhor. Porque ela já está cansada pela vida como está. Ela quer, Jesus, uma vida nova, uma vida distinta. Talvez a vida de Edia está como Jacob. Ela está vivendo, Jesus, a pior situação. Ela nunca se imaginou nessa situação. E agora ela não sabe o que fazer. Esse homem que já teve tanto, foi empresário, teve grandes negócios. E hoje, Jesus, ele está vivendo de arrimado. Ele está vivendo de favor na casa de los suegros. Na humilhação de ter que escutar insultos, indirectas. Como a senhora que deu testemunho disse que ela descia para o marido: tu eres mediocre. E há homens que estão escutando isso, Jesus, de la família, escutando que tu eres bueno para nada, de la própria esposa, de los hijos. E ele está aqui hoje, ó Deus, desesperado. Essa pessoa, meu Senhor, que a vida de Edia ha caído em um ódio que Edia não consegue mais sair. Edia já perdeu a esperança, já perdeu a força. Mas agora, Jesus, Edia escutou tu palavra, o Senhor prometendo: eu estarei contigo. Eu estou contigo. Todo o que Edia necessita é isso, Senhor, que tu esteja com Edia. Porque tu eres o único que la pode sacar dessa situação. Então, Jesus, vem ao encontro dessa pessoa que hoje toma uma decisão. Ela quer passar por la puerta. Tu eres la puerta, Jesus. Tu eres essa pedra aonde a partir de hoje Edia afirmará seus passos. Então, escute-me, Senhor, a oração dessa pessoa. Hable com Deus, meu amigo, minha amiga. Haga sua oração, sua própria oração. Entrega-lhe a Ele essa vida, totalmente. Diga-lhe a Ele: Senhor, tu vês minha vida, tu sabes como eu me sinto, tu sabes como estou. Tu sabes que essa vida está em pedaços. Essa vida, Jesus, está deshecha. Todo se acabou em minha vida, minha família, minha vida, meu matrimônio, minha economia, está todo mal. Pero se tu queres, eu te la dou e te la entrego, Jesus. Eu te dou essa vida, porque eu não quero mais viver dessa maneira. Hable com Ele, meu amigo, minha amiga. Entrega-lhe todo o seu ser. Entrega-lhe toda a sua alma. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, envolva essa pessoa nesse instante, transforma a sua vida, Jesus, llena-la de ti, Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor, és todo o que esse homem necessita. O Senhor, és todo o que essa mulher necessita. Jacob, ele pudo ver-te allá arriba pela escalera. Tu lhe estava mostrando a Jacob que tu eres todo o que necessitamos. Porque se vamos hacia ti, se te buscamos em primeiro lugar, tu nos darás todas as coisas que necessitamos. Aleluia. Ó Senhor Espírito Santo, aqui estamos. Vem sobre essas vidas. Vem, Espírito Santo. Vem, porque não há outra saída. Tu eres a saída que essa pessoa pedia, que essa pessoa buscava. Então, vem, meu Senhor. Vem sobre tu povo agora. Aleluia.
Hable com Ele, meu amigo, minha amiga. Rinda-lhe toda a sua vida, todo o seu ser, todo o seu coração. E diga-lhe: eu quero ser. Yo quiero ser lo que el Señor quiere que sea. Estar donde el Señor desea. Y que tu voluntad prevalezca en mí. Yo quiero ver Tu bendição completa. tu bendición completa en mi vida. Eu sei que não existe outra salida. Sé que no existe otra salida. Me entrego como sacrifício Me entrego como sacrificio em tu. altar. Levante suas manos e diga: eu quero ser. Eu quero ser lo que o Senhor quer que seja. lo que el Señor quiere que sea. Estar donde o Senhor deseja. Estar donde el Señor desea. E que tu voluntade prevaleça em mim. Que tu voluntad prevalezca en mí. Eu quero ver, diga-lhe: eu quero ver tu bendição completa, tu bendição completa em minha vida. Eu sei que não existe outra salida. Yo sé que no existe otra salida. Me entrego como sacrifício. Me entrego como sacrificio en tu altar. Cambia mi ser. Digam que assim seja. Amém. E graças a Deus.